Então, se eu já falei sobre premiação, bora falar agora também o que será necessário, melhor dizendo, para o elenco esmeraldino alcançar esse primeiro objetivo traçado ainda lá no começo da temporada. Natural, né? O retorno na primeira divisão, nada melhor do que permanecer para o ano seguinte. A gente fica sempre naquela cabeça dos 45 pontos, mas uma tecla que eu já venho batendo há vários meses, né, aqui no canal, é que não será, a não ser que, olha, aconteça algo muito fora da curva nessa temporada para os clubes aí terem, né, principalmente uma pontuação acima dos 42 pontos, o que eu acho muito pouco provável nesses últimos 8 jogos restantes. E sempre vinha comentando para vocês, mas nunca trazendo uma tabela mais detalhada. Então hoje quero trazer aqui um pouquinho mais de detalhes a respeito desse assunto. E vamos trabalhar na matemática, porque ela evita muito a gente ficar naquele achismo, né? Até mesmo porque se a gente fosse imaginar apenas pela teoria, o Atlético Goianiense ontem não venceria o Fluminense depois de estar perdendo por 2-0, né? Então vamos usar a matemática e os últimos jogos também. O Cuiabá, que é o 17º colocado, tem 33% de aproveitamento. O Coritiba, que é o 16º, tem 31 pontos, né? 36% de aproveitamento, segundo aí as contas do Globo Esporte. E o Avaí, que ainda entra em campo, está com 32 na 19ª colocação. O que diz a tabela? Hoje a gente tem mais 8 jogos na Série A do Brasileirão. Você pode somar aí 8 vezes 3, né? Que seria, no caso, os 3 pontos a cada vitória. Então a gente tem 24 pontos ainda em disputa. Se os clubes mantivessem esse patamar de 30 a 35%, que sempre vem sendo essa variável das equipes dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, os clubes que integram a primeira parte ali, né, o primeira colocação, 17º colocado, o primeiro dentro do Z4, hoje com 24 pontos ainda em disputa, nessa média de 33% de aproveitamento, como aparece nessa rodada do Cuiabá, daria mais ou menos 7,9 pontos, ou seja, né, 8 pontos na tabela de classificação. 35% de aproveitamento daria mais ou menos 8,3 pontos, ou seja, né, não dá para pontuar 8,3, a gente poderia colocar mais ou menos nessa casa de 8 a 9 pontos se continuar desta forma. Então, na tabela atual, a gente pode considerar o primeiro time dentro da zona com 30 ou 31, mais 8 ou 9, daria mais ou menos entre 38 a 40 pontos o primeiro time dentro do Z4 da Série A do Campeonato Brasileiro nessa edição. Ou seja, o Goiás está assim muito próximo de alcançar o seu primeiro objetivo. Aí você vai olhar, não, Guilherme, mas aí eu acho muito perigoso, né, a gente basear apenas nessa meta por baixo. É bem verdade, o campeonato vai chegando na reta final, a gente aí vai ter vários confrontos, inclusive diretos, como por exemplo aí, várias partidas Avaí, Cuiabá e Ceará, vários jogos aí bem difíceis para as equipes ali da parte de baixo, né? O Goiás também a gente não pode tirar dessa conta, vai receber outros clubes diretos, né? Como por exemplo o Juventude na Serrinha, praticamente já rebaixado, Cuiabá na Arena Pantanal, são as partidas assim mais diretas para o maior do Centro-Oeste nessa reta final. Ou seja, a tendência é que essa pontuação pode sim bater até mesmo a casa menor do que 40 pontos. Não acredito, acho que deve buscar uma vitória, aquelas vitórias improváveis, né, das equipes ali dentro do Z4 na reta final, mas não acredito de forma alguma que vai passar da casa dos 43 pontos. Acho que se o Goiás chegou hoje a 43, já pode comemorar, ficar bem tranquilo, mas quando chegar a 41, 42, eu também já vou estar bem mais suave, né, para essa sequência dos últimos jogos. Então aí tá a importância de já bater nessa casa de 40 pontos, né, que aí sim já encaminha bem mais a tabela de classificação. E só para não falar assim que a gente pode estar olhando com a tabela, porque existe essa questão também dos números, né? Quando a gente quer usar eles apenas ao nosso favor, é muito fácil, né? E se a gente fosse tentar brincar com esses números contra? Hoje, as equipes dentro do Z4, a gente pode pegar os últimos 5 jogos, que mostra aqui facinho na tabela do Globo Esporte. O Cuiabá venceu uma, empatou outra e perdeu 3. Então, no aproveitamento de 15 pontos, ele conseguiu somar apenas 4. Está bem abaixo desta média de 30 pontos. O Atlético Goianiense vem nessa sequência boa, mas venceu 2 e perdeu 3. Ou seja, de 15 pontos, conquistou apenas 6. O Avaí, que é o 19º colocado, dos seus 15 pontos, né, nas últimas 5 rodadas, venceu uma e empatou 2, ou seja, né, 5 pontos dos 15 disponíveis, sempre abaixo os clubes desses 30% de aproveitamento. É óbvio, se a gente for olhar para o próprio nariz, né, o Goiás está ainda pior, com aproveitamento menor de 18% mais ou menos dos seus últimos 5 jogos, né? Perdeu 2, empatou 3, ou seja, apenas 3 pontos dos últimos 15. Mas o que a gente percebe? Que nem os clubes nesse momento, você pode estar olhando, Guilherme, mas a gente pegar o recorte geral do campeonato é muita coisa. Pode até ser, mas nos últimos jogos também, nenhum dos times dentro da zona de rebaixamento, nenhum dos clubes, né, aparecem com mais do que 30% de aproveitamento. Então volto a bater nessa tecla, né? O time que chegar a 41, 42 pontos vai estar bem mais tranquilo. E aí, para não ficar também só nos últimos jogos, o que a tabela diz nesse momento, a gente pode pegar, por exemplo, lá na 10ª rodada do Brasileirão, o que apontava a tabela de classificação, né? Se a gente considerasse das 10 rodadas
a gente teria 30 pontos em disputa. O primeiro time dentro da zona naquela ocasião era o Cuiabá, com 11 pontos somados, ou seja, um pouquinho a mais do que os 30%, né? A gente considera, não, vai dar mais ou menos 30%, ainda fica mais ou menos até abaixo dessa média. Na 20ª rodada eram 60 pontos em disputa. Se a gente fosse considerar um aproveitamento de 33%, daria ali mais ou menos entre 20, 22, 23 pontos. O primeiro time dentro da zona na 20ª rodada era o Cuiabá, com 20 pontos apenas somados. E agora, mais recentemente, né, se a gente for olhar para a 25ª rodada, eram 75 pontos em disputa. Se a gente fosse considerar mais ou menos essa média de 30 a 33%, daria mais ou menos entre 24 a 27 pontos. O primeiro time dentro da zona era o Coritiba na 25ª rodada, com apenas 25 pontos, ou seja, até mesmo abaixo desses 30, 35, 32% que a gente vem pegando aqui desse recorte. Então, volto a dizer para vocês, a não ser que aconteça algo muito improvável, Coritiba, por exemplo, vença hoje um Palmeiras fora de casa, ou até mesmo alguns jogos muito improváveis, né, que a gente vai tendo ali, quando vai afunilando mesmo o campeonato, 36, a 36ª, 37ª, última rodada, aí a gente pode ter algo mais fora da curva, né? Mas o que aparenta hoje, como eu falei para vocês, a tendência é que até mesmo dentro do Z4 a gente pode ter clubes dentro do Z4, né, melhor dizendo, clubes com menos de 40 pontos na tabela de classificação. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não estou falando para o Goiás mirar agora 40 pontos, pelo amor de Deus, né? 2 empates em 8 jogos, Deus me livre, né? Se a gente jogar os últimos 5 para trás, mas volto a dizer, a sequência pode até ser ruim, mas pelo tudo, essa gordurinha que o Goiás fez na tabela de classificação, está bem mais tranquilo. E volto a dizer para a gente mirar em Sul-Americana, que no caso seria mais ou menos a partir da 14ª colocação, com uma volta de 45, 44 pontos, já vai dar sim para classificar para a Copa Sul-Americana. Então vamos buscar esses 45, mas olhando pelo menos ali a 14ª colocação, e aí sim, né, para a gente sonhar com algo a mais, chegar nesses 45 pontos, e aí o que vier já é completamente lucro. Mas em relação só a rebaixamento, 41, 42 pontos possivelmente já será o suficiente. Vamos criar essa gordurinha o mais rápido possível. Segundo a UFMG, só para não ficar aqui no que eu acho, o que eu não acho, né? Vamos aí para os profissionais, as pontuações de rebaixamento. O que eu coloquei de 41%, hoje a UFMG diz que o time que terminar com 41%, com 41 pontos lá na 38ª rodada, tem 58% de chances de ser rebaixado, ou seja, tem mais chances de cair do que ficar, né? Com 42 já aparece bem menos, 34%, e com 43 pontos, segundo a UFMG, com apenas 15%, e 44 com apenas 4%. Ou seja, segundo a UFMG, entre 43 e 44 já é essa taxa, né, bem tranquila para a primeira divisão. E meio que nessa conta que eu estou fazendo, né, calculando apenas essa média das últimas do campeonato em geral, daria mais ou menos entre 41 a 42 pontos, até mesmo 40, com 40 pontos a UFMG diz que hoje existe 78% de chances de cair, né? Mas como eu falei para vocês, apenas um recorte, e estamos sim bem próximos de continuar na Série A para o ano que vem. O Goiás terá aí pela frente o Corinthians todo reserva no próximo sábado, depois o Cuiabá fora, América Mineiro em casa, Atlético Paranaense em Curitiba, Juventude na Serrinha, Fluminense lá no Rio de Janeiro, e aí essa sequência tudo um em cima do outro, né? Atlético, Juventude, Fluminense, e terminando contra o São Paulo na Serrinha. Mais uma vitória, né? O Goiás chegaria aí a 41 pontos e mais uns outros 2 empates. Eu já estou bem tranquilo, bem mais suave, né, para essa sequência de Campeonato Brasileiro. Acho que dá pra gente buscar 2 vitórias aqui tranquilas mesmo, tanto contra o América Mineiro, né, contra o Juventude. É óbvio que o Goiás não vai fazer isso tão fácil, mas pelo menos aí uma sequência de 5 a 6 pontos contra Corinthians, Cuiabá, América e Juventude. Eu acho que é sim bem mais acessível, e o Goiás jogando até mesmo mais fora de casa, mais em casa, né, se a gente considerar a partir do próximo jogo contra o Corinthians, né, serão aí contra Corinthians, América e Juventude, Juventude e São Paulo em casa, contra apenas Cuiabá, Atlético Paranaense e Fluminense longe de Goiânia. Quero saber a sua opinião, sua conta. Você acha que a partir de quantos pontos pode salvar? Como eu falei para vocês, acredito que mais ou menos com 41, 42 já deve ficar ali entre 16º, né, colocado, mas com os 43 pontos aí sim já bem mais suave para ficar bem longe desse Z4, né, pelo menos neste ano de 2022. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os nossos vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás News. Inclusive vou estar deixando aqui na tela final a nossa análise do jogo de ontem, né, aquele empate heróico do Nicolas nos minutos finais, 1 a 1 contra o Ceará. Vai estar aqui na tela final, o link aqui embaixo na descrição do nosso canal de cortes, né, o Cortes do Goiás News, e também do nosso apoiador do vídeo hoje. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade. Os caros esmeraldinos. Valeu, galera!